Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Uma boa noite a todos. Deus seja louvado. Ulisses, Marli, Pastor Alex, Marcelo, a paz. Uma boa noite para os irmãos. Eu já quero me desculpar com os irmãos aí pelo meu atraso, tá bom? Foi por uma boa causa, tá bom? Tivemos uns minutinhos de atraso aí, mas Deus sabe todas as coisas, né? Peço perdão pelos irmãos. Nós marcamos às 8, né? E o pastor teve que resolver aí um mistério aí. Graças a Deus, Deus está no controle de tudo. Tem nos abençoado, né? E é maravilha de Deus, irmãos. É coisa de Deus, propósito de Deus. Eu fico feliz na presença do Senhor, pelo Senhor nos usar como instrumento nas suas mãos. E eu posso dizer aos irmãos, né, que esse atraso aí foi por uma boa causa e o nome do Senhor foi glorificado. Mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado, né? E eu fico muito grato a Deus, muito feliz em compartilhar isso com os irmãos, porque Deus tem de fato nos abençoado, Deus tem nos usado, né? E eu fico muito feliz, irmãos. Peço aos irmãos a compreensão, tá bom? São coisas que acontecem, a gente não... muitas vezes não se programamos para isso, mas somos servos de Deus e quando há uma necessidade, Deus querendo nos usar, Ele usa mesmo e o nome dele é glorificado, viu? Eu fico muito feliz, então esse foi um motivo muito bom, tá, irmãos? Foi uma vitória de Cristo, uma vitória da igreja do Senhor, uma vitória do povo de Deus. Mais uma vez o diabo perdeu e o nome de Deus foi glorificado, viu? Deus seja louvado. Irmãos, daqui a pouco nós vamos orar. Como o pastor aí teve esse atraso, eu peço aos irmãos que puder nos ajudar a compartilhar aí, a marcar os irmãos, tá? Não tive tempo para isso aí, então eu creio que Deus vai abençoar como Ele tem abençoado, tá, irmãos? Ele tem uma palavra muito poderosa ao nosso coração, né? Eu vou falar de estrutura espiritual hoje, tá? Hoje o tema é edificando a vida espiritual. Edificando a vida espiritual. É um tema muito forte, tá, irmãos? Uma palavra de Deus para o nosso coração, tá? Deus seja louvado por isso, tá? Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar orando, tá? E depois a gente vai para a palavra de Deus, tá? Você que tem os seus pedidos aí, você que crê, você que acredita ainda no poder da oração, no poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que a oração com fé, né? É a oração com fé, irmãos. Então, ore com fé, em nome de Jesus. Apresente o seu propósito sempre crendo que Deus já foi na frente, que Deus já está na frente da peleja e Ele é um Deus poderoso para dar vitória ao seu povo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos que estão entrando aí, Deus abençoe, né? Larissa, Pastor Alex, irmão Carlos, Deus abençoe, irmã Sônia, aos irmãos aí que estão conosco, sempre nos ajudando, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Eita Jesus, Deus tem uma palavra no nosso coração, irmãos. Vamos orar? Vamos orar. Deus é maravilhoso, vamos orar. Eu creio que Ele já se faz presente na minha vida e na sua nesse momento, desde já.
Ele já preparou esse momento para que você possa ser alcançado pelo seu propósito, pela sua bênção. Eita Jesus! O texto é livro de Neemias, capítulo 4, tá, irmãos? É o livro de Neemias, capítulo 4, que nós vamos ler, né? Versículo 17, então do 4, capítulo 4, verso 17 do livro de Neemias é o texto que nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nessa noite, Senhor, nós nos colocamos na Sua presença, ó Pai. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na Sua casa, na Sua presença, Senhor, porque a partir desse momento que nós entramos em oração, a partir do momento que nós já entramos nesse clamor, Senhor, meu Deus, nós cremos que o portal celestial já é aberto para a entrada do Seu povo, Senhor, em adoração, em intimidade, Senhor, e assim nós vamos tendo, Senhor, a consciência, Senhor, a confirmação de que o Senhor é conosco, que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, Senhor. Meu Pai, é no nome de Jesus que eu quero pedir ao Senhor nessa noite, alcance, Senhor, a cada vida, alcance cada lar, alcance cada família, Pai. É no nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, pedimos, Senhor, para que a Tua presença, meu Pai, possa nos transformar, possa, meu Deus, edificar a nossa história, possa nos edificar de uma maneira especial, nos forjar, nos estruturar, no Senhor, meu Pai, nos guardar, Senhor, de todo dia mal, Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nós abrimos esta oração, Pai, nós abrimos esse momento, Senhor, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade mais uma vez, encontrar os nossos corações aquebrantados, desejosos da Sua presença, meu Deus, que haja, Senhor, gratidão em nosso sentimento, em nosso coração, para agradecer, para edificar, Senhor, meu Deus e meu Pai, a nossa vida, Pai. Senhor, transforma o nosso ser, transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, meu Pai, testifica em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, meu Pai, a mudança, Senhor, que nós temos que ter para, Senhor, agradar o Teu Espírito, agradar o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, no nome de Jesus, vai trabalhando, Senhor, na vida do Teu povo, vai trabalhando, Senhor, na vida dessa família, na vida desse pai, Senhor, meu Pai, que vai, Senhor, buscando pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, sendo ele o provedor do seu lar, Senhor. Senhor, essa esposa, essa mãe, Senhor, que tem suplicado, que tem chorado diante do seu altar pela sua família, meu Deus, pelos seus entes queridos, Senhor, meu Pai, pela sua casa, Pai, vai trabalhando, vai transformando, Senhor, vai visitando a nossa geração, nossos jovens, Senhor, vai trazendo, Senhor, a eles a experiência na Sua presença, a intimidade, meu Deus, o discernimento, ó Pai querido, revelando a eles a separação, a chamada, Senhor, a importância que eles têm diante do Seu altar, diante da Sua presença. Sim, Deus querido, Deus amado, revela, manifesta o Seu poder e assunção, a Sua autoridade, Senhor, no meio da Tua igreja. Usa-nos conforme a Tua vontade, usa-nos conforme o Teu querer. Sim, Deus, é no nome de Jesus que nós te reunimos nesse momento como uma igreja, Senhor, meu Pai, através dessa rede social, para clamar ao Senhor, para aprender a Sua palavra, para sermos transformados pela Sua palavra. Sim, Deus, é no nome de Jesus. Fala conosco, fica conosco, pois o Senhor é bem-vindo em nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos irmãos. Glória seja dado ao nosso Deus, que é digno de todo poder, de toda adoração, né? Feliz, irmãos, feliz com o Senhor, né? Capítulo 4 de Neemias, versículo 17 da palavra de Deus.
em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, fica conosco, tá, irmãos? Fica conosco aí. Perdoa meu atraso aí, irmãos. Eita Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eita Jesus. Capítulo 4 de Neemias, seu verso 17. A palavra diz assim, ó: e os edificadores do muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, com as mãos trabalhavam na obra, e na outra tinha uma espada, porque dos que edificavam, cada um tinha uma espada cingida em seus lombos, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Disse eu aos principais, aos magistrados e a todo o povo: a obra é grande e extensa, e nós estávamos apartados do muro, distantes um dos outros. No lugar onde ouvires a voz de trombeta, reuni-vos ali conosco. O nosso Deus, preste atenção nisso, o nosso Deus lutará por nós. Nós, pois, trabalhávamos na obra, e a metade deles tinham lanças, desde a subida da alvorada até o sair das estrelas. Também disse naquele tempo ao povo: cada um com seu servo fique dentro de Jerusalém, ou glória, para que façam guarda à noite, e de dia sigam com a obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, despimos as nossas vestes. Cada um se despia somente para lavar-se. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Irmãos, toda vez que eu tenho a oportunidade de meditar nessa palavra, eu confesso aos irmãos que grandes são os aprendizados. Hoje, pela bondade e pela misericórdia de Deus, eu meditava sobre edificação espiritual. E falando sobre isso, tem muitas bases bíblicas que a gente poderia usar, e eu vou até citar algumas aqui. Mas esse texto retrata muito bem, ilustra muito bem o que nós queremos, ou que o Espírito, melhor dizendo, quer transmitir para a igreja, e o que ele ministrou no meu coração é o que eu quero buscar transmitir aos irmãos. Então o texto lido é para esclarecer, para simplificar melhor o que o Espírito quer nos falar nessa noite. Então vamos lá. Historicamente falando, a história do texto. Neemias, o povo, uma obra. Quem é Neemias, pastor? Neemias é um copeiro do rei Atarxerxes. Neemias é um homem que está trabalhando para o rei. Neemias é uma pessoa que aparece nesse período como com uma missão muito grande. O momento é muito difícil, porque, para os irmãos entender, é o período que o povo vem da Babilônia. É o período que o povo encontra suas casas, os muros, o templo, tudo ao chão. Então, quando os irmãos olham, quando o povo vê
isso, automaticamente eles se entristecem, automaticamente eles espiritualmente são abalados, a sua esperança, a sua fé é abalada. Mas o que acontece é que Neemias tem uma missão de ir para Jerusalém. Então Neemias está na fortaleza de Suzã, e a Bíblia diz que ele é tocado quando recebe uma mensagem dizendo que o povo já estava passando por um processo lá. Tinha alguns que voltou, mas estava passando aquela luta que nós sabemos. Não é fácil reconstruir, não é fácil reedificar. Então, é isso que o povo vai passar. Se nós estamos falando disso fisicamente, já seria difícil. Usar essa expressão para, como se dizer, refazer uma casa, reconstruir uma casa, né? Fazer uma reforma seria difícil, imagine espiritualmente falando. Então o povo tem que edificar novamente, reedificar, melhor dizendo, não só sua vida natural, mas a sua vida espiritual. O povo tem que trazer de volta a esperança, primeiro para a sua vida espiritual. Por quê, pastor? Porque alguém que já teve contato, alguém que já bebeu da água, como nós falamos, já foi transformado, já teve um contato com Deus, contato com a palavra. Quando essa pessoa ela passa esse processo de restauração, fica complexo, fica difícil. Por quê, pastor? Porque reconstruir é muito difícil. Por isso que o povo, em Ageu capítulo 2, fica se perguntando: quando será que nós vamos ver o templo novamente? O templo que Salomão edificou, meu Deus do céu, nunca mais será o mesmo, porque ele foi derribado. Então, na memória daqueles que tinham, o templo de Jerusalém, na primeira vez que eles viram, dificilmente eles conseguiam enxergar que novamente o templo seria daquela forma. Então é quando Ageu libera a palavra profética dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, minha é a glória. Era o que Deus falou na boca do profeta. Por quê, pastor? Porque nós devemos, a primeira coisa para nós entendermos o que é uma edificação espiritual, edificando uma vida espiritual, é entender que independente das dificuldades que você tem, física, você deve primeiro se levantar espiritualmente. Por quê, pastor? Porque uma pessoa que não está bem espiritualmente, ela pode ter casa boa, ela pode ter carro bom, ela pode ter roupa boa, ela pode ter a conta bancária bufando, mas se a sua vida espiritual não está edificada, não tem sentido. Nada mais tem sentido. É por isso que ela vai conseguir conquistar coisas, mas aquele buraco, aquele vazio fica. Isso não se preenche com coisas materiais. Isso não se preenche com coisas físicas. Alabaio, calabarúzia. Então o que acontece aqui? Quando Neemias sabe que o povo está precisando de ajuda em Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias vai orar. A Bíblia diz que Neemias vai jejuar. Capítulo 1 de Neemias, ele mesmo disse: quando eu fiquei sabendo, essa mensagem me tocou, eu fiquei constrangido, e eu fui orar ao Senhor, confessei meus pecados diante de Deus, os pecados dos meus pais, os pecados da minha nação diante do Deus Todo-Poderoso, e supliquei a Ele que Ele pudesse ter misericórdia, para que Ele pudesse voltar a ouvir a oração do seu povo, o seu povo voltar à espiritualidade que ele tinha antes. Porque se o povo não volta numa vida espiritual, não volta a ter esperança no mundo espiritual, como que eles vão ter força para edificar os muros? Como que eles vão ter força para edificar o templo físico?
Se antes ele não edificar o templo espiritual, Relemanda calabaio, releba calabarúzia. É por isso que eu vou dar uma palavra para os irmãos aqui, sem ofender ninguém, mas instruir. Irmãos, não se começa uma reestruturação por coisas naturais. Nós não começamos a ficar bem com Deus comprando um terno novo. Nós não começamos a ter uma vida de novo com Deus comprando uma Bíblia nova. Nós começamos a ter uma estrutura espiritual, uma reestruturação espiritual, indo aos pés de Cristo, fechando a porta do quarto, voltando a orar, voltando a suplicar, voltando a chorar, voltando a entender que é lebar calabaio, que a minha vida espiritual primeiro deve ficar de pé, que o meu homem interior primeiro deve ficar de pé, que o meu espírito deve ficar de pé, para que assim eu possa alabar calamandaio, buscar pelas coisas que estão necessárias da minha vida, para mim se reposicionar. Oh glória! Elemandaio. E por que não acontece isso muitas vezes, pastor? Porque muitas vezes nós se frustramos, porque muitas das vezes nós não conseguimos prosseguir e paramos, batemos a cara e retrocedemos, ou desistimos no meio do caminho, porque reestruturar a vida espiritual é a mais difícil. Se perdoar muitas vezes é o mais difícil. Oh glória! Elemandaio. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Elebaio, demandar calabarúzia de calabaio. Obrigado. O Espírito está conosco aqui, irmãos. Então, se perdoar primeiro, se ver novamente como um homem, como uma mulher de Deus, é a parte mais difícil. Então, muitas vezes nós procuramos em coisas materiais, em ter uma outra vida, para encontrar a nossa vida espiritual, a nossa estrutura que tínhamos antes. Mas aí que nós se enganamos, porque o maior avivamento para a nossa vida espiritual, se ligar na de Deus, é se humilhar nos pés de Jesus, é reconhecer a necessidade. Elemanchome, calatsibarúzia. Por que, pastor? Porque o Neemias entendeu que o povo de Deus deve voltar para Cristo, que o povo deve voltar para a palavra, para a adoração. O povo deve se estruturar novamente, ter esperança. Necalaioseui. Então Neemias pede uma carta ao rei. Como ele tinha uma intimidade com o rei, como ele era um homem que servia ao rei com excelência, o rei dá a ele uma carta. E eu vou profetizar essa carta na sua vida hoje. Eu profetizo que o Rei Jesus está liberando uma carta, Elebacalabaio, e essa carta está te dando legalidade para você voltar, para você construir, para você ter acesso às matérias-primas do reino espiritual. Que acesso, pastor? A oração, ao jejum, a se humilhar, a não se envergonhar de chegar diante de Deus e falar os seus pecados, as suas transgressões, os seus pensamentos, a não ter vergonha de falar para Deus que você é dependente dele, que você precisa da cura, que você precisa da eleba, calamanchoi, calatsine remandaio. Então receba em nome de Jesus, elevacemi calabaio, em nome de Jesus. Já receba aí essa carta de autoridade, essa carta que Jesus disse em Mateus, alabacalabaio: eu vos dou autoridade sobre demônios, eu te dou autoridade sobre enfermidades, para você se levantar, se posicionar e ter coragem para voltar para Jerusalém. Por quê, pastor? Porque Jerusalém representa a igreja, Jerusalém representa o templo de Deus, o lugar de adoração, o lugar de edificação, o lugar de vida com Deus. É onde Deus está dizendo: eu vou te dar uma carta, e essa carta está escrita em Romanos capítulo 8, onde a Bíblia diz: nenhuma condenação
não há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque quando Neemias chega com essa carta, não há nenhuma acusação. Quando Neemias chega com essa carta, nenhuma acusação do diabo prospera, nenhuma palavra contrária prospera. Então eu e você muitas vezes precisa entender que essa carta está de posse da igreja, e essa carta tem nome, essa carta tem um selo real. Esse selo real é o selo de Jesus, é o sangue, a marca de Cristo, te dizendo para de onecalabaru sidaio remandaio ilibicalatsina remandaio, receba em nome de Jesus, meu Deus, emendaio elebacalabarúzia, em nome de Jesus, meu Deus. Essa carta representava para Neemias uma liberação, no nome do rei, que ele pudesse usar madeira, para que ele usasse qualquer tipo de ferramenta, de material, para dar a ele legalidade de usar esse material e de chegar até Jerusalém, até a Palestina, com uma autoridade vinda do próprio rei, para que ele pudesse começar essa obra. Mas a Bíblia diz que ele chega lá e ele fica em silêncio durante 3 dias. Por quê? Porque Neemias tem um propósito. Neemias sabe o porquê que ele tem que chegar lá. Neemias sabe o que ele tem que fazer lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu não vou focar muito nisso, sobre como ele chega lá, porque o nosso propósito hoje é falar da restauração, da reedificação da vida espiritual. Porque o que acontece com uma pessoa que está com a sua estrutura abalada, com a sua estrutura ao chão, espiritualmente falando? Ela não tem esperança mais, ela não vê mais, ela não vê mais Deus em nada. Ela acha que ela nasceu para sofrer, que a vida dela é para sofrer. Aqui está a palavra de Deus. Hoje essa palavra ardeu muito no meu coração, irmãos. Essa palavra falou muito comigo hoje. Eu preciso liberar para a sua vida espiritual. Por quê, pastor? Porque daí o muro está ao chão, as portas queimadas a fogo, e Neemias é o homem que tem a responsabilidade, está sobre ele a responsabilidade. Está sobre ele o projeto, está sobre ele a esperança novamente. E ele não pode contar com o apoio de pessoas primeiro, porque o apoio que ele precisa é de Deus. Então aqui vai o primeiro conselho, para que você se reestruture espiritual. O segundo, melhor dizendo, porque o primeiro é voltar para a oração. E voltar para a oração, não se limitar em se humilhar diante de Deus. O segundo é: dependa só de Deus primeiramente. Coloque toda a sua dependência em Deus. Por quê, pastor? Porque a segunda coisa que Neemias tem para ele vencer é ele entender que durante esses primeiros contatos que ele vai ter, ele tem que permanecer no propósito. Então Neemias sabe que ele vai lá para reconstruir os muros. Ele sabe que vai ter resistência, mas ele tem que depender de Deus. Ele tem que depender da palavra de Deus. E é o que ele faz. Então o segundo passo é em você entender que você só é dependente de Deus primeiramente. Primeiro eu dependo de Deus. E depois Deus vai colocar as pessoas no meu caminho que eu vou depender por um tempo. Dela ser um instrumento na minha vida. Belevaio, sebidaio. Nós já vamos entrar. Deus está abrindo aqui, nós vamos entrando. Então o que acontece aqui? Neemias chega em Jerusalém com a carta, legalidade, autoridade. Por quê? Porque ele foi orar, ele se reestruturou, pediu perdão. Houve o perdão de Deus, houve o perdão, E aí Deus levantou. Ele teve a carta, ele vai, para os irmãos entender. Por isso que eu disse, tem muitos textos na Bíblia que não podia usar, mas para ilustrar melhor isso, o Espírito Santo colocou a edificação do muro. Então nós vamos trazer a edificação do muro de Jerusalém no período de Neemias, usando a pessoa de Neemias, para nos revelar como é
a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Isso só o Espírito pode fazer. Só a graça de Deus. Elevar-se-a, elemandai, ó. Então nós vamos ilustrar essa edificação para a nossa vida espiritual. Então primeiro, Neemias se posiciona diante de Deus. Neemias se perdoa, entende que ele é servo. Ele se humilha diante de Deus, ele suplica. Diante disso nasceu a vontade dele se reposicionar, de ser um instrumento de Deus, de ajudar o seu próximo. E aí o rei dá uma carta para ele. Segundo, ele entende que para ele fazer esse projeto acontecer, ele deve entender que ele tem que ser dependente de Deus, está ligado com Deus. Então ele chega em Jerusalém, ele vê os muros da mesma forma que o povo viu. Só que Neemias não, ele se entristece, mas ele continua no propósito. Ele se compadece, mas ele fica firme. Por quê? Porque ele sabe que ele não foi ali para chorar de novo, para se, quem sabe, reclamar ou para ficar tentando uma solução. Não, ele já tem a solução. Ele já sabe que o propósito dele está ligado a Deus. Então ele chega lá, a Bíblia diz que durante 3 dias ele reconhece o território. Ele fala com Deus. Deus dá estratégia para ele. Amém? Quando Neemias começa a reconstruir, então o segundo passo, entender a dependência de Deus. Agora nós vamos falar do terceiro passo. O terceiro passo é você entender que quando você vai se reedificar, quando você vai estruturar sua vida espiritual, você tem que entender que vai ter resistência, que nem todo mundo vai te apoiar, que nem todo mundo vai dar um tapinha na sua costa e falar, vai, Deus é contigo. Muitas vezes essa resistência vai estar dentro de casa. Muitas vezes essa resistência vai ser de pessoas que tinham condições para te ajudar e não vai te ajudar. Muitas vezes essas resistências que nós vamos encontrar está nas próprias pessoas da obra. Está no meio dos povos de Deus, não está no meio do povo ímpio. Então, além de nós entendermos que vai ter resistência, nós temos que entender que as resistências vai ser espiritual, porque o inimigo ele vai querer lutar contra. Então, primeiro espiritual, no terceiro passo, resistência espiritual, porque o inimigo da nossa alma ele nunca vai querer a nossa vitória, ele nunca vai querer ver a gente prosseguir. Então, lidar com ele vai ser até Jesus voltar. Ele sempre vai nos odiar. Ele sempre vai querer ir contra. Segundo, resistência de pessoas que estão dentro de casa. Esteja preparado. Terceiro, de pessoas até que são da obra. E aí vai. Então no terceiro ponto que nós estamos falando aqui, vai abrir muito mais resistências que você pode falar muito melhor do que eu. Mas deixa o Espírito ministrar isso no seu coração. Pra você entender o que Deus está falando. Então Neemias encontrou dificuldade primeiro. O espiritual foi orar. Ele encontrou dificuldade para ir, mas ele recebeu a carta de Deus. Ele foi para cima, tá? Porque você tem que entender que você tem que ir para cima, que você é dependente de Deus primeiramente, que as pessoas elas não vão dar tapinha na costa, não vão te apoiar, e você tem que lidar com isso, tem que ser maduro para entender isso, né? E você vai se levantar. Neemias encontra resistência. Terceiro tópico, resistência. Sanbalat e Tobias se revolta, porque eles começam a falar, como que ele vai estruturar isso? E nesse quarto, eu quero que os meus irmãos entendam, além da resistência, você vai ter que mostrar que o que Deus colocou no seu coração tem que fluir. Primeiramente de você, porque assim, ó, por que a pessoa se frustra nesse quarto tópico? Por quê, pastor? Porque Deus colocou uma coisa no seu coração e você quer que as outras pessoas façam. Mas tem que partir de você primeiro. Então a nossa geração, ela se frustra por quê? Porque Deus colocou um projeto no seu coração, um exemplo, de você entregar uma cesta básica, de você arrecadar alimento, de você arrecadar roupa. Aí beleza, Deus colocou no seu coração, sabe o que você faz? Começa a pensar,
Não, o pastor tem que fazer isso, o Beltrano tem que fazer aquilo, não, minha mãe tem que... Não, mas essa minha mãe não... Aí você começa a delegar isso, colocar na cabeça das pessoas uma coisa que Deus falou com você, uma coisa que está no seu coração. Isso não funciona assim. Sabe como funciona? Sabe o que Neemias faz? Porque Neemias é o símbolo de uma liderança de Cristo. Neemias coloca a mão no arado primeiro. Oh, glória! Então no quarto você não pode depender das pessoas ainda. Porque você é dependente de Deus. Você vai ter resistência. Mas nesse quarto, você tem que ter atitude de se levantar. Você tem que ter atitude. Porque você já entendeu que você é dependente de Deus. Você já entendeu que as pessoas não vão te apoiar. Vai ser uma ou outra que vai te apoiar. Pôr a mão no arado, a diferença. Você deve fluir primeiro, porque o que acontece com Neemias? Quando ele começa a pôr a mão no arado, as pessoas falam, esse camarada é louco. Esse cara não tem juízo, não. Meu Deus do céu. Esse camarada, o que ele tá achando? Sabe o que Sanballat e Tobias falou? O que ele tá pensando? Que vai edificar esses muros aí? Que ele vai pegar do pó, do monturo, dos escombros e vai fazer um novo muro em Jerusalém, uma nova muralha? Debocharam dele. Ou você acha que quando você voltar para os caminhos, quando você decidir que a sua vida espiritual precisa ser levantada, que você precisa estar mais ligado, orar mais, buscar mais, estar mais próximo de Jesus, você acha que as pessoas não vão debochar? Vão. De você falar que você acorda, para muitas pessoas, que você acorda de madrugada para orar, que você ainda sobe monte, que você ainda desce vale, você acha? Tem pessoas aí, na nossa geração, que quando nós falar que nós jejuamos, sabe o que eles vão falar? Quando você falar que você vai fazer um propósito de pão e água, você acha que pessoas vão te apoiar? Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Faz aquilo que Deus colocou no seu coração, querido. Relebaio, sebidaio, calabarúzia. Não fique esperando a aprovação de ninguém, não. Vai pra cima. Se levanta, resplandece. Faz o que Deus colocou no seu coração. Você tem a carta do rei. Você tem a autoridade do nome de Jesus para fazer. E Deus está contando somente com uma pessoa. Qual, pastor? Aquela que ele confiou a palavra. Quem, pastor? Eu. Você. Porque antes de Deus levantar uma geração, Deus vai levantar um homem. Antes de Deus levantar uma nação, Deus vai levantar um homem primeiro. Antes de nós olharmos um povo tocado por Deus, Deus vai tocar um homem primeiro. Deus vai tocar uma mulher primeiro. O avivamento veio por uma pessoa primeiro, pelo instrumento. Aí ele vai fluir, relevar-se, amando que ela é baio. Pode olhar, os maiores avivamentos, as maiores edificações da igreja, as maiores restaurações da igreja, veio por intermédio de um instrumento, um homem, uma mulher de Deus que confiou na palavra, que acreditou naquilo que Deus desceu no seu coração e foi para cima. Relebacalabaio, sem esperar a aprovação de homens, sem esperar a aprovação de pessoas, sem dizer não, ele foi para meu Deus, aqui, irmão, meu Deus, eleva céu e caladzibarúzia. Vamos entender. Nós vamos começar a entender o último que eu quero falar para os irmãos. Ó, presta atenção. E entender uma coisa, a obra é árdua. Então, quarto passo aí. Quarto passo. Faça você primeiro. Seja você o espelho. Seja você o espelho. Comece por você primeiro. Se você está falando para as pessoas orar, ore você primeiro. Se você quer influenciar alguém a fazer, faça você primeiro. Amém? Quinto, a obra não é brincadeira. Porque
eu e você se engana se que Deus vai edificar a nossa vida, vai dar uma estrutura espiritual para nós ficar calado, sentado. Não. Quando Deus transformar a minha vida e a sua, quando Deus restaurar a nossa vida espiritual, Ele já vai nos posicionar como capacitados da sua obra para levar a palavra, para fazer a obra. Então olha o que Neemias diz. Olha isso aqui, irmão, que coisa linda de Deus. Olha isso aqui. Para nós começar a encerrar esse propósito aqui forte. Então nós edificamos. Então eles romperam as resistências. O Sambalate e Tobias. E tudo isso aí. Quando Neemias começa a fazer, o povo começa a entender que Neemias é um homem de Deus. Que realmente ele precisa mostrar que Deus falou com ele. Que Deus verdadeiramente deu uma missão para ele. Então ele transmite isso. Quando ele começa a meter a mão no arado, quando ele começa a fazer a obra, os moradores de Jerusalém, aqueles que estavam sem esperança, começam a olhar Neemias e construir. Sabe o que ele começa a fazer? Começa a ajudar. Oh, glória. Irmãos, quando as pessoas veem você fazendo a obra com amor, com carinho, as condições vai vir. Vai aparecer pessoas para abençoar. Vai aparecer pessoas para somar. E a resistência vai ter também. A resistência vai continuar até Jesus voltar. Só para os irmãos entender. Nós vamos fazer um projeto aí. Já tem gente nos coisa. Amém? Isso vem de Deus. Então os irmãos começaram a falar, não, Deus está com Neemias. O povo começou a orar, o povo começou a buscar. Neemias passa a visão pro povo, faz. Aí o povo vem com Neemias. Aí o povo começa a construir, aí incomoda os da resistência. Porque a resistência é assim. Ela não faz. E quando as pessoas começam a fazer, ela se incomoda porque as pessoas estão fazendo. Então essa resistência vai ter sempre. Então não dê ouvido a isso. Vai para cima. Continue no projeto. Não olhe para isso. Não olhe para meia dúzia. Mas nunca fez nada o Sambalate Tobias. Os muros estavam lá, ninguém pegou para fazer. Né? Não é assim? Tava todo mundo prostrado lá. Todo mundo tinha oportunidade, ninguém fez nada. Aí o Neemias começou a falar. O Sambalate Tobias está preocupado. Tá querendo achar uma causa para ir contra eles. Mas ele falou: quem está no propósito com Deus, quem está na oração, quem está guardado, quem tem a carta, quem tem autoridade, quem está ligado no propósito. Deus está falando aqui, Nehamanchoya, Helebacalabarúzia, irmão. A acusação começa a cair por terra, toda resistência começa a cair por terra, toda palavra contrária começa a cair por terra, e Deus vai lutando, porque olha o que ele diz: enquanto nós trabalhamos por nós. Ei, Chomi Kalatsi, quando você estruturou, meu Jesus, Deus te elevai, ó, semicalabarúzia, elevai a céu e acontece. O nome de Deus começa a ser glorificado, a resistência começa a querer fazendo milagres, perdoando o pecado, e o povo, os fariseus para perdoar pecado. Sambalate Tobias é igual a esses daí. Ele não faz a obra, ele não ora por ninguém, não ninguém, não dá uma oferta, não dá uma cesta, não dá um alimento. Aí quando os irmãos começam a fazer, ele reclama, nada tá bom, aí ele quer achar causa, porque isso, porque aquilo, resistência. Isso vai ter sempre. Teve antes de Jesus, teve no tempo de Jesus, vai ter no nosso tempo e até Jesus voltar. Então se ele reedificação, oração, se entender o propósito, se dependente, humilhar-se diante de Deus. Oh, glória. Relebaia, calabaio. Segundo passo, é entender que você é dependente de Deus, primeiramente, porque foi Ele que falou que você.
Terceiro passo, você vai encontrar resistência. Nem todo mundo vai te apoiar. O quarto passo, Deus vai colocar as pessoas. A obra não é fácil. Mas se você for o espelho e começar a fazer essa diferença, Deus vai preparar as pessoas. E esse aqui que é o... Olha, irmão, isso aqui é coisa maravilhosa para sua vida. Recebe isso, pelo amor de Deus. Quem está na obra, quem está na visão, Deus cuida. Eu vou ler de novo o que nós lemos. Versículo 17 e 18, olha isso aqui. E os edificadores do muro, os que trabalhavam com as cargas e carregavam cargas, com uma mão ele trabalhava e com a outra mão tinha espada. Então quer dizer, começou com Neemias. Depois passou para o povo. Deus preparou a obra, eles começaram a fazer. Então o que eles começaram a fazer? Fazia a obra. Então com uma mão eles faziam a obra e com a outra eles ficavam com a espada. Por quê, pastor? Porque você tem que entender que quando Deus te colocou na obra, a obra não é fácil. Ela tem resistência, ela tem dificuldade, mas você tem que estar revestido. E a espada representa a palavra de Deus. Você tem que estar com a palavra. Porque Jesus, quando ele foi para o deserto, quando ele começou a obra, o diabo veio tentar. E Jesus estava com a palavra. Porque o inimigo vai vir, o adversário vai vir da nossa alma. Vai vir a resistência e a palavra vai te dar a direção. A palavra vai te dar conforto. A espada de Deus, que é a palavra do Espírito, vai te dar instrução aí, vai te ajudar. Não, aqui é a palavra. Por que Neemias suportou? Porque estava na palavra. Então quem está na obra tem que trabalhar na obra, sabendo que ela não é fácil. Ele tem que trabalhar uma mão na obra e a outra mão na espada, vigilante. Aí aqui Deus começa a formar uma equipe. Então através de alguém que estava sem estrutura, Deus a cidade, colocou uma equipe, e através dessa equipe Deus faz um exército. E o povo entendeu tanta visão que o povo trabalhava e estava pronto para a guerra. Porque Deus está dizendo para alguém aí: eu vou te estruturar, eu vou edificar a sua vida, levar-se a barúzia, eu vou edificar a sua vida espiritual, vou colocar uma espada na sua mão, vou te usar como instrumento. Através da sua vida, muitos que vão ver, vai começar a fazer, vai arder o coração para participar, para fazer, você vai ser espelho, no nome de Jesus, um imitador de Cristo, vai transformado para uma missão. Deus vai usar você, você vai ser usado para ser referência, o nome de Deus será glorificado. Aí eu te pergunto, relevaio, você está dependendo de quem aí? Ei, Jesus, nós estamos com uma obra, um projeto aí na igreja. Louvado seja Deus por isso, que se inicia e vai se expandindo, vai começando. O porquê disso? Porque eu sempre quis olhar isso para como se a igreja tem que ter condição, né? Tem que ter condição, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Até um pastor ministrar algo na minha vida através da palavra. E aquela palavra tocou no meu coração: pastor, Deus já te deu a condição, invista em pessoas. Invista em pessoas, invista na obra de Deus, que Deus vai te dar vitória. Eu tomei posse daquela palavra e hoje nós começamos a viver isso, algo novo de Deus, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ministerial. Que eu possa testificar para os irmãos que Deus é fiel. Deus está preparando pessoas, Deus está edificando pessoas, Deus está transformando pessoas. E através disso a obra dele está sendo feita. Deus está preparando tudo. Mas eu e você tem que entender uma coisa: começa comigo e começa com você. E você precisa entender isso, e você precisa tomar posse disso.
Deus não quer te ver prostrado, Deus não te quer ver sem esperança, sem fé, cabisbaixo, ferido, machucado. Deus quer te curar, te restaurar, transformar, te levantar e usar a sua expressão. Relevaio, que ele mandaio de calabarúzia, de calabaio. Pastor, mas tem algumas pessoas distantes, então deixa eu profetizar algo na sua vida aqui. No lugar onde ouvires o som da trombeta, univos ali, e o nosso Deus lutará por nós. Ei, quando você começar a dar ouvido, as pessoas que estão conosco para fazer a obra, para levar a palavra, e nós entendemos que Ele é uma voz, que Ele é uma de Deus, Deus vai se responsabilizar, porque Deus se responsabiliza pelos profetas que Ele tem levantado. Deus se responsabiliza pelos mensageiros. E se o mensageiro está falando, vamos para cima, se o mensageiro está falando, se levanta, Deus lutará por nós. A Bíblia diz, essa palavra, homem e mulher de Deus, Deus vai te levantar no meio da sua família, no meio da sua parentela. Releba calabaio de calabarúzia. Eu tô todo arrepiado aqui. O Espírito de Deus está me tocando de uma forma sobrenatural aqui para profetizar na sua casa, na sua vida. Deus está te levantando, está te dando a estrutura para você transformar alabacalabaio da sua vida, a transformar a casa, a sua família, a sua parentela. Deus. Versículo 21. Obra. Amém? Então não pense você que Deus vai te dar uma estrutura, uma edificação só para você ficar parado não, viu, meu querido e minha querida? Através do seu testemunho, da sua edificação, Deus vai curar muitas vidas. Toma posse. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba. Vem da fonte da vida eterna que chama Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Preste atenção nisso. O Neemias foi lá com propósito. Encontrou resistência, mas permaneceu. Olhar para o alvo, para Cristo, Deus vai colocar as resistências em terra. Deus vai colocar diversidade. Vai te dar força, vai te dar vitória, vai lutar por mim e por você. Entenda que você é dependente de Deus primeiro e depois Deus vai colocar pessoas que também são dependentes deles dele e através da sua vida a obra vai começar a ser feita na sua casa, no seu lar, em Jerusalém, Judéia, Samaria, com o fim da terra. Receba. Pode pôr um louvor, pastor. Receba essa palavra. Não é muito pelo muito falar, não. Receba aí. Receba edificação, receba a restauração, receba a cura interior, paz. Transformados pela palavra. O tema dessa mensagem hoje para você gravar aí. Edificando a vida espiritual. Restaurando a vida espiritual. Da forma que você se encontrar aí, alguns edificando, outros restaurando, reedificando. Mas você deve entender isso, irmão. Que para as coisas começar a fluir, sua vida espiritual tem que estar em ordem com Deus. Você tem que estar em paz com Cristo. Você deve entender que você precisa ser primeiro transformado para depois você começar a transformar. Para depois você começar a colocar as coisas físicas no lugar. Meu Deus. Telebaio, semida calamandai. Recebe aí. Receba para sua casa, receba para o seu lar, receba para sua família, receba para o seu trabalho. Seja transformado pela renovação em Cristo Jesus, pela palavra de Cristo. Deus vai te estruturar, vai te colocar, vai te edificar, vai transformar você, vai transformar para você ser usado como instrumento na mão dele. E você vai trabalhar para ele na obra dele, com a autoridade dele, com a unção dele, no nome dele.
E sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar uma espada, que é a palavra, vai te dar o escudo da fé, a sandália do evangelho, as armaduras dele para você prevalecer. E enquanto você trabalha na obra dele, ele cuida, ele é general de guerra, ele luta por mim, ele luta por você, ele luta pela sua causa, ele luta pela sua família. Receba em nome de Jesus. Ó, receba, elevai, ó, remi da calabarúzia. Da mesma forma que aquele muro foi restaurado, edificado. Imagina um muro sendo construído aí, irmão. Passo a passo, lajota por lajota, um dia após outro dia, de fé em fé, rompendo. Elebaio, para você restaurar sua vida espiritual, para você voltar ao altar, para você ter a sua vida novamente com Deus, ligada em oração, em comunhão com Deus. Você tem que entender que é dia após dia, é passo a passo, é semeando, é edificando, é dando, liberando uma palavra, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a palavra contrária, tendo uma estrutura espiritual. Se perdoe primeiro, se humilhe diante de Deus. Alabaio, remicalamandaraba, calabaio, ibidaio, relevaio, semicalabarúzia. Receba a libertação, receba a cura, receba a restauração, receba a força, esperança novamente para prosseguir, para se levantar. Levanta em nome de Jesus e anda. Olhe para o alvo. Você é dependente de Jesus, Ele está contigo. Ele vai vai te levantar. Ele confia em você. Ele tem uma obra com você. Ele é fiel para começar, Ele é fiel para terminar, Ele é fiel para aperfeiçoar. Seja aperfeiçoado pelo aquele que começou a obra, seja aperfeiçoado pela palavra, seja aperfeiçoado pelo Deus que cuida da sua casa, do seu lar, da sua família. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu as enfermidades, os demônios, para te dar vitória. Receba em nome de Jesus. O Espírito da verdade, Ele é mandai, o Espírito. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu é bem-vindo em nosso lar, Tu é bem-vindo em nossa vida. Elebai, calabai. Vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti. Vai tirando, vai liberando uma palavra aí. Fala, Senhor, pode entrar, me limpa. Senhor, pode entrar, me cura. Senhor, pode entrar, me restaura. Elebaca, Ele é a palavra viva. Ele é a palavra, receba aí. Receba em nome de Jesus. Ei, você precisa só de Cristo. Você precisa primeiramente da comunhão com Cristo novamente. Se levanta, alabacalaba, seja restaurado, meu Deus. Ui, calamandai, vamos. Se que levai, ó. Se que ele mandou, se banduia. Receba em nome de meu Deus. Que unção é essa, Jesus? Eu sinto uma unção de cura. Estou me encalabaio. Eu sinto uma unção aqui sendo liberada. E Deus me dá autoridade para profetizar na sua vida. Seja curado, seja libertado, seja liberto agora de toda acusação, de toda palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus. Telebaio, elebacala, todo aprisionamento espiritual seja liberto agora, seja curado agora. Ei, seja liberto dessas prisões espirituais. Elevaço, elebaca, todo espírito maligno te aprisiona nessa hora. Eu repreendo em nome de Jesus. Alcance esse lar agora, Jesus. Liberta essa pessoa agora. Cura essa pessoa agora em nome de Jesus. Ministra a cura, a restaura, elevar-se, meu Deus, meu Deus. Uibida calabaio, uibida céu e calamandau, remaio céu. Em nome, seja tocada aí agora. Olha, evol. Uitseman cominai, libido e a céu. Ele está curando aí. Creia tão somente. Creia que Ele te curou hoje. Creia que Ele está te curando agora. Creia que você está curado agora, liberto agora. Todo espírito depressivo, todo espírito elevasse que está te aprisionando, seja liberto agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Seja curada agora, seja transformada agora, renovada agora pelo poder da palavra, pelo poder da manifestação da palavra, do nome de Jesus. Meu Deus. Amém, irmãos? Meu Deus. Deus seja exaltado. Deus seja glorificado. Irmão, Deus está curando essa noite, tá? Você vai testemunhar. Deus te curou nessa noite. Você vai testemunhar. Você me recebe aí. Você está sendo curado nessa noite. Você está sendo libertado nessa noite de espíritos malignos na sua vida. De palavras contrárias. Que não deixar você prosseguir. Não deixar você se levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado. Seja transformado. Show de calabaio e minaracel. Receba em nome de Jesus. Receba em nome, é de Deus, irmão, é de Deus aqui. Ele vai, há uma autoridade aqui. Ele mancho, relebaio, relevou-se no nome de Jesus para sua vida, para sua história. Receba a cura, receba a libertação. A Bíblia diz que se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertou, verdadeiramente você é livre. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo, nós te adoramos. Que essa graça alcance cada lar. Que aquilo que eu sinto aqui queimar na minha vida espiritual, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, seja, meu Pai, liberado para as vidas agora, para ela ser liberta, para ela ser transformada, perdoada de todo o pecado, alabacalabá, e curado de toda a enfermidade em nome de Jesus. Meu Deus, telebai, você me calamandaio. Relebai de calabai, chuiste calamandaio. Irmão, você vai testificar a cura, você vai testificar milagre nessa noite aqui. Deus está te tocando aí para você saber que é Deus. Telebaio, elemanchoi, keledizibaru. Você está sendo levantado por Deus hoje, sendo restaurado por Deus hoje pela palavra de calaio, pelo Deus poderoso que usa esse pequenino servo que vos fala aqui, pelo esse pequenino servo que tem autoridade que é de Deus para ministrar na sua vida cura, libertação em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Nai to telebai de calabai de calabaruz e de calamandaio. Santo Deus de Barúzia de calabaio. Elemande réu. Oh glória. Amém, irmãos. Irmãos, louvado seja Deus aí. Eu louvo a Deus, irmãos, pelo aquilo que Deus tem confiado em nossas vidas, né? Pessoas que admiram a nossa vida, confiam no nosso ministério, testifica o Espírito também, alguns, a nossa vida diante de Deus. Irmã Aline aí, nós sabemos, irmã, né? Mas eu não posso deixar de falar aqui, isso é uma exortação pastoral, tá bom? Para vocês entenderem, o pessoal de Limeira que nos acompanha aí, eu sei que é uma necessidade, mas o pastor Laércio, ele é um instrumento de Deus, tá bom? Ele faz o que Deus, pela misericórdia, permite. Eu sei que eu amo sua família, amo muitos irmãos de Limeira. O povo de Limeira me conhece, sabe como eu sou, mas é o seguinte, irmãos, nós começamos um trabalho, infelizmente, nós devemos aprender com isso, né? Nós aprendemos com isso, tá? Então eu tô aqui para exortar de uma forma edificante, tá? Sem lançar palavra de maldição, mas sim de edificação. Nós devemos valorizar. Então a palavra que eu tenho para Limeira, para todas as ovelhas que eu pastoreei em Limeira, para todos os irmãos que eu tive oportunidade e eu me sinto agraciado, amo todos, e os irmãos sabem isso, os irmãos sabem do meu comprometimento, do comprometimento do pastor Alex com o ministério que nós tivemos em Limeira, né? Pelo povo que a gente conhece, pelo ovelhas que Deus confiou, mas faltou ligação aí,
faltou gratidão da parte dos irmãos para com o ministério, que tinha tudo para crescer, né? Então eu tô falando isso diante de pessoas aqui, eu não temo o que eu tô falando, e os irmãos sabem que isso é edificante, o que eu tô falando, eu aprendi com isso, tá? Então nós tivemos uma grande oportunidade na cidade de Limeira, nós construímos um ministério, Deus colocou pessoas do nosso lado, mas infelizmente, se as pessoas não valorizar aquilo que Deus entregou, não vai ser eu que vou convencer, quem convence é o Espírito. E nós fechamos o trabalho com muita dor no coração. E hoje eu percebo que muitas pessoas, eu já falei isso pessoalmente com pessoas e vou falar até o dia que Jesus voltar, para que elas sejam tocadas por Deus, que foi dada uma oportunidade para Limeira, concernente ao ministério que o pastor Laércio tem, tá? O pastor Laércio não salva ninguém. Eu quero deixar isso muito claro. A Ebenezer, o ministério Ebenezer, Deus confiou na nossa vida, não salva ninguém. A placa não salva ninguém, mas diante daquilo que Deus confiou no nosso trabalho, nas nossas mãos, nós fizemos o que foi possível, e até o impossível. Tem pessoas aqui que estão conosco, os irmãos que estão aí pedindo o nosso socorro, a nossa ajuda, sabe o quanto nós lutamos para que confluísse, para que permanecesse. Mas devemos entender, irmãos, que quando e essa palavra edifica muito, porque assim, ó, o povo de Israel entendeu a necessidade de ter um templo e de ter um muro que trazia proteção para eles quando eles perderam. E às vezes é necessário, nós perdemos, irmãos. Por quê? Porque não valorizamos o que Deus confiou nas nossas mãos. Então, se era tempo, às vezes eu falo, pessoas falam assim, pastor, fechou porque não era o tempo sim, irmãos. Era o tempo sim, mas nós, como um corpo de obreiros em Limeira, como um povo só em Limeira, não valorizamos, não lutamos pelaquilo que Deus confiou na nossa mão e deixamos desfalecer. Eu falo isso por experiência, porque a Americana conosco passamos, e eu louvo a Deus no meio dessa pandemia, igrejas fechando, ministério fechando, e nós continuamos. Não porque nós somos fortes, não porque somos melhores que ninguém, porque é uma graça, há uma luta, um ministério que Deus confiou em nós, e nós devemos entender que nós devemos estar como o Neemias estava, uma mão com a espada e uma mão na obra, confiando naquilo que Deus colocou no nosso coração, que isso sirva de lição para todos que estão aí, nos ouvindo nessa noite. Irmão, primeiro, nós devemos entender o que Deus colocou na nossa mão. E hoje nós estamos permanecendo por bondade e graça a Deus, porque nós entendemos que nós devemos lutar pelo aquilo que Deus colocou e confiou na nossa mão. Então eu creio, irmãos, isso eu vou falar aqui diante de Deus, diante do que eu já orei, diante do que Deus já falou conosco. Eu sei que vai haver um tempo que nós estaremos em Limeira, eu sei disso. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Nós sabemos que é um propósito de Deus em tudo isso. Mas enquanto o Limeira e o povo que está conosco, que participou, não entender que eles fazem parte desse projeto, dessa obra, não vai fluir nunca. Pode ser o pastor Laércio, pode ser o profeta dos profetas, irmão, isso vai adiantar. E o que eu estou falando aqui, eu falei pessoalmente, vou falar para os irmãos. Foi o que nós falamos antes de fechar. Mas eu creio que Deus tem seus propósitos, tem os seus caminhos. E eu creio que uma oportunidade nós estaremos falando disso. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obreiros, meu corpo de obreiro, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu glorifico a Deus pelas orações. Eu estou começando um projeto com os jovens que vai estender para toda a igreja. Fiquem em paz. Não é porque os irmãos não vão participar, não se sinta menosprezado ou menos ou mais do que alguém. Não, está se iniciando. E no tempo oportuno, no momento todo, sabendo ponto a ponto, início, meio e fim, propósito por propósito. Amém? Que Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém? Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória todo sempre. Amém. Amém, meu Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, não seja somente hoje com a amada igreja, mas sim para todos sempre. Todos digam amém. Amém? Continue orando por nós. Eu agradeço a confiança, eu agradeço o carinho, eu agradeço o amor, eu agradeço tudo na minha vida, no meu ministério, minha família tem nos apoiado, pastores, obreiros, evangelista, diaconisa, membrazia da igreja, ciclo de oração, mocidade, varões, estamos juntos. Deus é conosco e nós vai para cima desse manto e Deus vai dar vitória para a glória de Deus. Permanecemos confiantes em Cristo que nos levantou para uma boa obra e Ele está aperfeiçoando. Crescemos juntos, frutificamos juntos. E o nome de Deus será glorificado. Até a próxima. Fiquem na paz. Uma ótima começo, de fim de semana aí, em nome de Jesus. Abraço.